Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o visual merchandiser e especialista em negócios de moda, Ítalo Fonseca. O Ítalo é maranhense e sua carreira na moda começou em São Paulo. E enquanto ele cursava bacharelado em negócios de moda na FAAP, ele conseguiu o primeiro emprego na moda como visual merchandiser na M Officer. E foi o primeiro visual merchandiser da marca, gente, olha só. Depois disso, ele não parou mais e passou por marcas como Carlos Miele, Zara, Osklen, Burberry, Primark, House of Fraser e também Hugo Boss. Além disso, ele também tem vários projetos pessoais, como a Jellyfish Co., uma empresa de decoração de eventos, o POC Podcast, no qual ele é um dos apresentadores, e também hoje nós vamos saber aqui sobre um projeto novo que é sua marca de moda praia. Então, sem mais spoilers, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória do Ítalo. Ítalo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Claro, gente. Primeiramente, eu queria agradecer, Mari, pelo convite. Eu fiquei lisonjeado, me senti até uma pessoa importante. Muito obrigado por ter me recebido no seu podcast. E um alô especial para todos os ouvintes, né? A galera que acompanha o podcast. Muito obrigado por estarem me recebendo aqui também. Eu espero que eu consiga acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Ah, certeza que vai. Eu quero deixar um agradecimento especial também para a Thay, a Traiana Tambozetti, que foi ela que me indicou o seu perfil. Perfeita, né? Ela me contou que vocês não se conhecem pessoalmente ainda, mas quem sabe aí surge um café depois desse episódio, né? Tá vendo? Com certeza. Uns drinks. Ela é uma querida, gente. Tudo que ela posta, eu tô lá comentando, seguindo, curtindo, coraçonando, fazendo tudo. Eu sou um fã. A Taya, ela também mora em Dublin. Pra quem não assistiu o episódio dela ainda, eu entrevistei ela faz um ano atrás. Ela mora em Dublin, é designer de moda. E o episódio dela, até hoje, é um dos mais ouvidos do Moda na Mochila. Então, gente, vou deixar na descrição aí e vão lá ouvir se você tem vontade de morar em Dublin. Putz, eu nem falei na introdução que que você mora em Dublin. Olha só que podcaster mais louca, gente. Tá tudo Enfim. bem, tá emocionada, Mari. Emocionada. O Ítalo mora em Dublin, gente. Então fica aí a dica desse podcast pra quem quiser ouvir. Ítalo, então vamos começar pelo começo, na realidade pelo final. Conta pra gente o que você anda fazendo aí em Dublin ultimamente. Eu dei um spoiler na introdução já, né? Não, na verdade, você esqueceu de falar também, olha aí, ó, podcaster. Olha só. Eu estou agora trabalhando, não estou no momento, eu não estou recebendo para trabalhar com moda. Eu estou trabalhando com moda no meu projeto. Olha, você viu que eu gaguejei para falar, mas deu certo. Eu estou trabalhando agora para o Airbnb. Eu trabalho num projeto do time de claims, no qual eu sou responsável por fazer investigação de... Vou dar um exemplo simples. Se você tem uma casa no Airbnb, acontece alguma coisa com o seu guest, ele quebra a TV, alguma coisa acontece, eu sou a pessoa que vou investigar para saber se isso dá certo ou não e que vou fazer o pagamento, né? Então, tome cuidado quando você estiver fazendo seus claims no Airbnb, talvez ele esteja lá por trás, porque a gente trabalha... O escritório é baseado em Cork, que é a segunda maior cidade aqui da Irlanda, e eu moro em Dublin, então eu estou fazendo home office. Um dos motivos que eu precisei fazer home office foi para me dedicar ao meu projeto de moda, no qual eu não estou recebendo ainda, mas a gente vai ficar milionário com ele. Vamos. Exatamente. E é isso, eu estou trabalhando no Airbnb num projeto de claims, que é justamente cuidando dos pedidos da galera que tem as casas detonadas, né? Então eu estou trabalhando nesse projeto, focado no meu projeto de moda, que é a minha marca de swimwear que a gente está tentando lançar para o próximo ano, e que já é um projeto assim antigo já, e que eu não vejo a hora de nascer, gente, porque, meu Deus, já passou por nomes, já mudou de nome, já mudou de segmento, já mudou de tudo, mas agora vai nascer. E tem sócio ou você tá fazendo tudo sozinho? Tudo by myself, você acredita, Nossa. nega? Atrás de fornecedor e material, e é tudo à distância, porque eu gosto de coisas de qualidade, né? Então eu tô procurando coisas boas e fornecedores interessantes, e óbvio, o preço também, né? Então, e eu tô fazendo tudo made in Brasil. Que eu quero que seja made in Brasil, mas fabricado no Brasil, mas distribuído para o mundo todo. Então eu quero que seja uma marca worldwide, assim, uma coisa bem...
eu vou te indicar um perfil que eu amo. Ela também teve aqui já no podcast. Não sei se você conhece já a Joy Alano. Ela é lá da minha região, de Blumenau. E ela ensina, assim, a galera a criar suas próprias marcas e vender seus produtos. Ela tem vários cursos diferentes. E, como ela fala, ela já criou de marcas pra a Zara. Então, eu tenho muita experiência no mercado. Eu adoro o perfil dela. Então fica aí a dica pra quem, como o Ítalo, está começando sua marca do zero, sozinho. Do zero, sozinho. Eu sei que Feito todo no mundo... Brasil. Feito no Brasil, gente. Eu quero que seja distribuído no mundo todo, feito no Brasil. Mas eu com certeza vou dar uma checada no perfil dela, né? Conhecimento, assim, sempre é pra agregar. E é isso, basicamente é isso. Inclusive, tem um grande amigo meu, que, óbvio, com a distância, né? Depois que eu mudei aqui pra Irlanda, a gente meio que... não que esfriou, a gente se relaciona um pouco menos. E ele é dono de uma das maiores marcas de swimwear do Brasil e ele tá me dando suporte. Um beijo pra ele, inclusive, Nelson. Dono Qual da marca? Banana Swimwear, que é uma marca super jovem, assim, é velha na cabeça dele. Um beijo pra ele, desde 2008 que ele fala desse projeto, mas nasceu há pouco tempo. E ele tá me dando suporte. E é muito legal quando você tem alguma pessoa do mesmo segmento, né, te dando suporte no projeto que iniciou. Então é bem interessante, assim, tô bem feliz com as dicas que ele tem me dado. Com certeza, baita Vai mentor, fazer né? diferença. Vai fazer diferença. Mas eu achei interessante ali que tu falou que você tá trabalhando no Airbnb, que era pra focar um pouco mais nesses projetos, né? Pra poder pagar as contas, né? Tem um trabalho à parte. E foi uma coisa que meio que eu decidi fazer esse ano também. Eu Tá não vendo? saí da moda, mas eu saí da área do design, assim, lá, design por design, sabe? Como trabalhar como estilista. Hoje eu Sim. trabalho como desenvolvimento de matéria-prima de aviamentos, então é um trabalho que é muito menos criativo, é mais voltado para a parte técnica e para a parte de business mesmo, de negociação. Mais comercial. E eu nunca tinha trabalhado com isso até agora, eu tô aprendendo bastante, mas também é um departamento que tem muito menos cobrança, digamos assim, sei lá, parece que os designers sempre são mais cheios de coisa, mais estressados. Mas eles Então, são mesmo, né? eu já fui Coitados designer dos por muito designers. tempo, então eu tava tentando, assim, fugir um pouco desse trabalho que fosse me sugar criativamente e eu fosse chegar em casa um pouco menos Exausta. cansada, exato, pra poder trabalhar no Moda na Mochila. E tô aí, né, feliz, tudo Te certo. entendo bem. Te entendo bem. É que nem eu dei tipo assim, como eu posso dizer, eu dei 4 steps back na minha carreira para poder dar uns steps para frente, mais à frente, sabe? Porque eu saí de uma condição, a gente pode falar, condição financeira muito mais interessante, porque quando você trabalha no varejo, especialmente sendo gerente, que foi meu último cargo, que eu fui gerente da Primark, né? Quando você é gerente de departamento como que eu era gerente de departamento feminino, que é o maior departamento de loja de departamento. Quem trabalha em loja de departamento sempre sabe que o departamento feminino é o que mais vende, né? Porque mulher ama comprar. Então eu era gerente do maior departamento, da terceira maior loja da Penneys de Dublin. Então, assim, era muito trabalho. Eu abri no fechando a loja, então eu tinha muito dinheiro, mas não tinha tempo para gastar. Então, basicamente era isso. E agora eu tenho pouco dinheiro e muito tempo. Mentira, também que eu não tenho muito tempo não, porque tem outros projetos atrelados a esses projetos também, tá, gente? Não vai achando que eu tô só batendo palma não, que eu não tô não. Além de trabalhar no Airbnb, eu trabalho e na minha marca pessoal que tá lançando, que nem vou dar o spoiler do nome pra vocês ainda, vou deixar pro finalzinho, da minha marca que vai lançar. Eu também trabalho com decorações de eventos. Inclusive, mês passado tivemos um evento grande aqui em Dublin, que foi o Brazilian Festival, que teve a atração principal como Xamã. Te dou um salve amanhã. Xamã estava aqui e a gente teve o prazer de decorar um ambiente, que é a DICE, que é uma das maiores baladas aqui de Dublin. E Sim, foi famosa. Eu nem moro em Dublin, mas eu conheço a DICE. Todo mundo conhece a DICE, né? A princesa Tem uma tava amiga na minha que DICE. trabalha lá. Vai que tu conheceu ela, ou não. É muito grande, eu não sei o tamanho. A DICE é grande. Ah, bom, enfim. Mas não é que é tão grande, mas é que é cheio às vezes, né? Uhum. Pode acontecer de ficar bem cheio. Então, e no evento do Xamã tava cheio e eu fiquei muito feliz de, assim, realizado que, sabe, outro projeto que dá certo. Minha, eu não sei, tudo que a gente bota a mão tá dando certo. Então a gente Ai, que tá maravilha. continuando. Foi que nem pra mim na minha carreira profissional. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com visual merchandising, que eu comecei a estudar moda,
que eu comecei a descobrir que eu queria fazer visual merchandising, o meu sonho era assim, eu quero ser visual merchandising internacional de alguma marca. E Nossa, já assim, pensava isso? Caramba. bem assim. Porque visual merchandising foi meu primeiro trabalho oficial de moda. Antes disso eu era vendedor de loja, eu era Entendi. subgerente, eu tinha outros. Então esse foi o primeiro trabalho com moda que eu lembro até hoje. O Felipe, inclusive, com certeza vai estar ouvindo a gente, assistindo a gente. Felipe, que foi meu chefe lá em São Paulo, meu primeiro chefe de visual merchandising. Eu vou contar uma história super engraçada da minha entrevista de emprego, que foi minha primeira entrevista de emprego oficial, assim, que foi, meu Deus, bizarra. Felipe tá me ouvindo agora, um beijo pra você, Felipe. Beijo, Sempre acompanha Felipe. tudo que a gente faz, né? E o Felipe trabalha hoje, ele é diretor de algum departamento da Riachuelo, que é uma das maiores companhias de moda do Brasil. E ele foi que me induziu a esse mercado de moda, assim. Então, Felipe, te amo. Você sabe que é minha vida. Aí foi Mas isso, vamos lá, né? quando você estava pensando em estudar moda, você já foi na cabeça com o visual merchandising? Ou você pensava em trabalhar como designer ou outra área de moda? Como que surgiu essa vontade pela moda? Da faculdade de moda foi mais por conta do visual merchandising, você acredita? Porque era a faculdade Hum, mais próxima de visual merchandising, tipo assim, porque tinha curso de visual merchandising, tanto é que eu acabei fazendo depois os cursos de Senac do visual merchandising, mas a graduação de moda de visual merchandising não existia, então moda seria o mais próximo de visual merchandising, que seria, porque não tem como, se você pensar assim, como que vai ter uma pessoa eu sou da minha família, tipo assim, você tem que estudar, vai ter que ter uma graduação. Como que eu ia ter a graduação só com os técnicos não ia valer, entendeu? Eles queriam que entendi. eu chinelasse mesmo. Daí foi quando eu pensei. Então, faculdade de moda foi o mais próximo de visual merchandising que eu consegui encaixar. Uhum. Porque você Então, trabalhava como vendedor nessa loja, como você falou. vendedor na M-Office, inclusive foi onde eu Entendi. consegui meu primeiro emprego de visual merchandising com o Felipe. Então você diria que o visual merchandising te escolheu ou você escolheu o visual merchandising? Certeza que o visual merchandising me escolheu. Porque eu era muito cru, né? Eu não sabia nada. Imagina, eu do Maranhão, não desmerecendo o povo do Maranhão, pelo contrário, é uma honra de ser maranhense, eu amo meu estado, somos incríveis. Mas não é referência de moda, né? E eu cheguei em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, e tudo acontece lá de moda e tudo, e a pessoa vencer no Maranhão, imagina, um menino do Maranhão. Então, quando eu era muito cru, quando eu recebi a oportunidade do Felipe, inclusive na entrevista de emprego que eu fui fazer, né, eu fui contratado, não sei por quê, porque o Felipe falou pra mim assim, fala pra mim uma qualidade sua. A qualidade que eu lancei lá na hora, eu vou falar isso em público, eu não deveria falar porque eu vou passar vergonha, mas como eu amo me expor, eu vou falar. Eu falei que eu era bonito. Eu falei, fala a qualidade de você. Eu falei, eu sou bonito. Tava ele, a diretora de RH da época, a minha supervisora de visual merchandising na época também, que é a Isabela, que tava lá dando. Começaram a dar risada, todo mundo, né? Não, eu vou Aí eu te falei, falar que eu já entrevistei uma pessoa aqui, a Paula Engesser, hoje em dia ela é personal stylist, e ela fez o contrário. Ela falou pra pessoa que tava entrevistando ela que a pessoa era bonita. Ela falou, gente, mas você é muito linda. E foi contratada também, deu certo tanto pra você quanto pra ela, né? tá vendo? Então, aí todo mundo começou a dar risada, mas ele falou, tá, então fora a beleza, me fale outra qualidade. Daí eu consegui falar, né? Eu sou fashion. Daí ele falou, essa bicha vai dar certo. Aí ele me tirou do mundo de vendas, na verdade. Quando ele me tirou de lá, eu era VM não. VR. O que é VR, VR? desculpa. VR é vendedor responsável. Que era como se fosse um Ah, subgerente da loja. Eu trabalhava em uma das lojas, na verdade, da loja que mais vendia da M-Office no Brasil, que era no Center Norte, em São Paulo, que é um shopping que bomba, que tudo que tem lá vende horrores. Eu trabalhava nessa época, nessa loja. E foi tudo muito sorte, assim, sabe? Tudo foi acontecendo. Quando eu vi, eu tava fazendo vitrine de 23 lojas em São Paulo, Brasil todo, viajando pela M-Office, fazendo... Foi muito rápido, assim. E eu entrei bem na época do projeto de expansão, fui o primeiro VM, como eu falei, né? Existe uma rinchazinha aí pra saber quem que é o primeiro VM. Se sou eu ou a Akito, que também tá ouvindo a gente aqui, um beijo pro Akito, que hoje trabalha na Prada, gerente da Prada do JK Iguatemi, em São Paulo. Um beijo, Akito. Você também é um príncipe da minha vida, me ensinou muita coisa. Me ensinou que a gente não usa polo. Nada contra os polos, mas aprendi muito com a Akito. Então, um beijo pro Akito também. E porque entra no processo de entrevista, né?
que fizemos a entrevista, todo mundo, e ficou entre eu e o Akito saber quem que ia ser contratado, quem ia ser contratado. Só que, óbvio, o Akito era muito mais experiente do que eu, muito mais background e tudo do que eu, começou a trabalhar primeiro antes do que eu, né? Eu tive que ficar na loja durante um tempo antes de começar oficialmente. Mas eu fui o primeiro entrevistado, fui o primeiro a passar e a vaga era minha. Lá na minha cidade, eu sou de Joinville, né, Santa Catarina, não sei se você já conhece, já foi lá alguma vez. Já Tinha fui. uma loja da M-Officer também. Tinha uma loja da M-Officer e eu não sei porquê, eu era mais nova quando, sei lá, frequentava aquele shopping. Eu nunca entrei na loja da M-Officer. Aqui eu acho que eu não tenho tanto medo de entrar nas lojas, sabe? Mas a M-Officer era uma loja que me intimidava um pouco, porque, né, se quiser falar um pouco da história da marca, ela é uma marca que foi fundada pelo Carlos Miele, que é um grande estilista brasileiro, né? E até você depois trabalhou também na Carlos Miele, além da M-Officer, né? Trabalhei diretamente com o Carlos Miele, que meu amor, eu fui visual merchandising dele, fiz o showroom dele 3 vezes. E foi bem... Carlos Miele é bem uma pessoa bem... Como posso falar assim, sendo amigável? Bem gentil de se trabalhar. Foi uma experiência bem, como posso falar, enriquecedora trabalhar com o Carlos Miele. Desafiadora. Desafiadora também, né? Mas foi bom. Gostei de trabalhar com ele. Não durou muito, né, nossa parceria, porque logo eu tive que sair. Mas foi bom o período que eu trabalhei. Inclusive, a gente inaugurou 2 lojas dele, que nessa época que eu entrei na M-Office, foi ao mesmo período que a Carlos Miele estava em expansão. E a M-Office, eles estavam atirando para todo lado, eles estavam abrindo loja atrás de loja. Pelo menos no projeto de expansão em São Paulo foi muito grande. Eles abriram loja desde o Cidade Jardim, no qual eu abri loja com eles, até o Itaquera, que era um shopping assim... Não tô dizendo que Itaquera é um shopping ruim, mas é um shopping de bem mais populado que o Cidade Jardim, não. Então eles queriam atingir, eles queriam abranger todos os públicos. E eu participei desse projeto de expansão e foi muito bom para mim, profissionalmente, porque me fez lidar com muitas pessoas diferentes. Imagina, super jovem, lidando com números gigantes e tudo muito grande, viagens e tal. Então foi muito bom para mim naquela época. E, infelizmente, o projeto foi muito audacioso e o projeto foi cancelado por conta de dinheiro. Imagina, a gente começou com 5 VMs, quando o departamento fechou, a gente estava com 20 e tantos VMs em volta do Brasil inteiro. Todo mundo de salário altíssimo, porque todos os VMs eram pessoas que tinham, óbvio, algum interesse na área de visual merchandising e tinha formação em moda, mas todos eram da empresa. Eles deram preferência para contratar as pessoas da empresa. Não contratar, promover. E todos vieram vieram de vendedor. E vendedor tem salário alto, né? Que ganha comissão. Então, era um departamento custoso. Então, quando eles decidiram finalizar o departamento de visual merchandising em 2009... 2009 não, nem lembro qual foi o ano, 2011, eu acho. 2011, que foi quando eu entrei na Zara. Em 2011, quando eles decidiram finalizar o departamento, depois de 2 anos, estava muito grande e muito caro. Então, eles demitiram todo mundo do departamento e contrataram todo mundo de novo, mas aí eles contrataram as pessoas de fora. Então, tipo assim, pessoas que tinham salário que nem eu, que tinha um salário de 5 mil, contrataram alguém com salário de 1.000, entendeu? Então, para eles foi muito mais vantajoso, óbvio, fazendo o mesmo trabalho. Daí eu peguei esse dinheiro e fui de férias pro Nordeste. Mini sabático. Tranquei a faculdade e fui de férias pro Nordeste. E meu amigo, um dos meus melhores amigos, foi pra Austrália. E daí nasceu a sementinha minha de morar fora do país naquela época. Ele pegou o dinheiro e foi pra Austrália, eu peguei o dinheiro e fui pro Nordeste. Daí quando eu voltei de férias do Nordeste, consegui emprego na Zara. Eu disse, vou construir carreira, vou terminar a faculdade, tudo certo. Sim. Não vou pra lugar nenhum. E como é que foi, assim, a transição de uma empresa que era pequena no varejo, digamos assim, né? Porque estava começando a operação ali, a M-Officer, Carlos Miele, para uma empresa como a Zara, que é uma líder mundial do varejo, né? Olha, não, eu trabalhei na Zara 7 anos, ao total, né? 5 anos no Brasil e 2 anos na Irlanda. Então foram bastante tempo no grupo de techs. E quando eu saí da Zara foi para uma marca que eu não tinha como dizer não, que foi para Oskley quando eu saí da Zara. Então eu gostava muito de trabalhar na Zara, foi uma empresa que me realizou muito profissional, porque me abriu portas quando eu entrei na Zara como vendedor normal, 90 horas, fim de semana. Mesmo com a minha bagagem de experiência da M-Office, eu comecei do chão lá, comecei do primeiro cargo que era o vendedor de fim de semana.
E em menos de uma semana eu já tinha conseguido a vaga da semana, depois virei e fui Nossa. crescendo. Nossa, fui desenvolvendo muito rápido. Mas também, óbvio, por causa da minha bagagem de experiência com o visual merchandising. Então, quando eles enxergaram isso em mim, eles deram oportunidades. E Uhum. foi, óbvio, uma sequência de coisas boas acontecendo comigo. Aí depois eu fui promovido pro Shopping Cidade Jardim, que é o shopping mais caro da América Latina. Eu fui visual merchandising do masculino lá durante quase um ano. De lá eu fui pra Vitrine, depois da Vitrine eu fui pra... Onde mais que eu fui? Fui visual merchandising regional do masculino, na verdade cobrindo, na verdade. Foi um curto período, mas eu cobri do masculino regional também do Norte e Nordeste. Com a Ale, que tá ouvindo a gente também. Um beijo, Ale, que é do Rio de Janeiro. Hoje em dia trabalha, não sei qual que é a marca, pedi contato, mas ele vai ouvir, porque ele me manda mensagem no Palco Podcast. Então um beijo pra você, Ale, que ele vai ouvir a gente. E saí de lá. Então foi muito bom pra mim essas experiências da Zara. Foi desafiador, porque era outra forma de trabalho, óbvio, né? A gente seguia matrizes espanholas, então tudo era diferente. Eu não tinha a autonomia que eu tinha na M-Office de criar, de fazer a parede como eu queria. Mas eles Uhum. foram... Como eu era muito bom com números, porque visual merchandising sempre trabalha muito com os números, né? Com ranking, eu era muito bom lendo isso, que eu gostava. Daí eles foram meio que me dando liberdade, eu fui começando... Por isso que as promoções foram surgindo, porque as minhas lojas iam vendendo. Depois... Antes de sair da Zara, eu fui convidado a ser visual merchandising da Flagship Store do Brasil, ia ser no shopping, não sei se é mais, mas na época que era, em 2014, era no shopping em JK e Iguatemi. Ah, sim. Era a flagship da Zara do Brasil. Conta um pouquinho pra gente ali sobre essa parte que tu falou dos números, como que é o dia a dia de um visual merchandising, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que estão ouvindo que não sabem o que que é visual merchandising, que não sabem como é que é o dia do visual merchandising, e eu acho legal falar sobre isso pra abrir os horizontes, né? Abrir o leque de opções pra quem quer trabalhar com moda, mas não quer ser designer, não quer fazer mais o comum, quer fazer algo diferente. Sim, digamos que o visual merchandising é um stylish de vitrine, assim. Vamos pra você. E óbvio, a gente faz coordenação interna, mas o main foco é nicho de visual merchandising com o manequim, né? Que é vestir o Uhum. manequim. A minha mãe dizia pra mim que a minha mãe e a mãe de um grande amigo meu, inclusive minha mãe também, um beijo. Tia Beth, que eu amo de paixão, mãe do Ângelo, sempre falava que a gente trabalhava de vestir boneca o dia inteiro. Ah, vocês trabalham... Minha mãe falava, você trabalha de barra ali, porque eu ficava vestindo o manequim o dia inteiro, entendeu? Então é basicamente isso. Para as pessoas que vão começar, eu ficava vestindo manequim o dia inteiro, mentira. Mas eu fazia produção de moda de manequim. E visual merchandising é isso. E como funcionava para mim, para o meu trabalho ser bem sucedido e eu sempre ter as oportunidades que eu tive, eu acho que o que faz acontecer é dinheiro, né? Então você precisa mostrar números e mostrar dinheiro. Como que faz o produto vender? Fazendo uma boa disposição daquele produto. E é isso que o visual merchandising faz. Então eu juntava a junção dos números, de saber quais são os produtos que mais vendiam na loja, com Hum. o meu senso de fashion, né, e a minha maneira Uhum. de estar e as minhas pesquisas e referências, e tentava montar looks com aqueles produtos que estavam vendendo mais, para motivar a venda e também quando o produto não estava vendendo. Então eu Uhum. buscava uma forma de produzir aquele produzir não, de fazer o style daquele produto de uma forma que fosse atrativa para os compradores, né, para o cliente final. E isso é um procedimento padrão, assim, que as lojas fornecem, essas planilhas de produtos mais vendidos, ou é uma coisa que você, é uma iniciativa tua de correr atrás e ver? Não, as lojas fornecem sim. Aham, geralmente é fornecido pelo gerente ou por... depende da empresa. Como eu trabalhei em muitos lugares, eu consigo te informar que toda empresa tem uma forma diferente. Na Zara, como Uhum. a rotatividade é muito grande, a gente tinha relatórios semanais, diários ou relatórios de sessão, que daí o computador conseguia dispor. Eu quero saber, eu preciso fazer o visual merchandising de camisa. Eu quero saber qual que Uhum. as camisas mais vendem. Daí eu vou lá no sistema e coloco camisa, eles vão me mostrar as camisas que mais vendem baseado em relação àquele público. Então cada loja tem uma forma diferente. Na Primark, que foi dos maiores desafios para mim também, um challenge gigante, que eu era gerente de, aos domingos, 236 pessoas. Então era muita gente para gerenciar, é muita coisa para fazer. E lá tem uma forma totalmente diferente do que a Zara, entendeu? O relatório deles é baseado em outras coisas, eles são baseados nas lojas Uhum. ao redor. Eles sabem o produto que ele vende, mas eles querem saber o que vende ao redor dele, para trazer para a loja dele. Então, toda loja tem um modo diferente de lidar com os números. Por exemplo, a Hugo Boss, vende um suit, um terno a cada, sei lá, um por semana. Então, para você
fazer o track desses números é bem diferente dependendo da loja que você trabalha, né? E todo Visual Merchandising tem acesso a esses relatórios. É mais fácil até de lidar com o Visual Merchandising se você souber ler esses relatórios. Caramba, Daí não você vai fazia saber ideia. identificar. Tá E vendo? quando você foi trabalhar na Osklen, você também era da equipe de Visual Merchandising ou era outro setor? Outro setor. Eu fui convidado, na verdade, quando eu saí da Zara, eu fui convidado para trabalhar na Osklen com Visual Merchandising. Porém, a pessoa que eu iria substituir desistiu de sair. Ah! E eu já tinha sido contratado, e eu já tinha sido tirado de uma loja. Eu tinha sido tirado, então, tipo, não tinha como eles abrir espaço no departamento para mim de Visual Merchandising. Então, eu, teoricamente, ia ficar de stand-by. Só que uma coisa que eu não nasci para ser foi stand-by, né? Então, foi esse momento que eu falei assim, chega, pra mim deu. Acabei a faculdade, tá na hora de ir embora pro Brasil, né? Não quero ser stand-by de nada. E quando eu trabalhei na Oscar, eu era gerente do showroom. Então, eu, pelas minhas experiências de gerência e de bom vendedor e tal, e de VM, e de VR também, né, que tudo descontou, junto todas as minhas experiências, eles me deram para me ser VR do showroom. Só que no processo de ser VR do showroom, que era vendedor responsável, o gerente, que era na época, saiu da empresa e ficou sem gerente até o final. Então eu fiquei sendo de gerente do showroom até o final. Gerente de Daquele showroom período. é o gerente que vende pra multimarcas. Multimarcas, exatamente. Então a gente Uhum. tem toda a coleção, a gente tem toda a coleção lá exposta no showroom, e o gerente vai lá, escolhe as peças que ele gostaria de comprar. A gente dá a orientação dos produtos que são mais vendidos, o que é mais fácil de ser comprado também pelos clientes, e o que a empresa está postando, né? Qual que é a tendência que a gente está postando. Daí eles compram os produtos baseados na informação que a gente dá. Então eu fiquei sendo gerente do showroom, e lá eu já conhecia, na verdade, Poliana, que eu amo de paixão. Um beijo, Poli, que está assistindo agora a gente lá do Maranhão, São Luís Maranhão. É uma empresária maravilhosa, Poliana e Petrúcia, que é a mãe dela. São duas empresárias potentes, assim, do Maranhão no mundo fashion. No masculino, principalmente, no feminino também. Que lá eles têm uma das maiores lojas fashion lá, que é o Clube Dona Moça e Vox Concept. Eu vou falar mesmo, porque daí todo Fala, mundo vai fala, estar. fala tudo. Vox Concept, que é, com certeza, sem sombra de dúvidas, a melhor loja para se comprar roupa no Maranhão, em São Luís. Dúvida zero. E o Clube Dona Moça também, que eu amo de paixão. Fui gerente lá de um ano. E quando eu estava trabalhando no showroom, Poliana estava lá comprando. E eu, muito matutoso que sou, né? Matutoso é como a gente fala no Maranhão, né? Muito pensando o que estava acontecendo na minha vida, já queria ir embora do Brasil, mesmo falei, Poliana, eu estou querendo voltar para o Maranhão. Existe a possibilidade de a gente trabalhar na sua loja? Porque eu já conhecia a loja dela anteriormente, como óbvio, eu sou de São Luís, nas minhas idas e vindas eu fazia compra lá na loja dela e oferecia meu serviço, ela já me conhecia. Sim, tá, mas peraí, tu falou que tu queria sair do Brasil, aí tu foi pro Maranhão? Não entendi. Pois é, mas eu precisava salvar dinheiro, porque eu tava morando em São Paulo nessa época, né? Ah, entendi. Precisava juntar dinheiro pra ir, então precisava cortar aluguel, precisava melhorar a alimentação. Você sabe que quando a gente tá em São Paulo é tudo caro, né? Você vai num Cara, mas vou te barzinho. falar uma história engraçada agora. Eu morava em Jaraguá do Sul, sou de Joinville, mas morava em Jaraguá do Sul durante a faculdade. E é uma cidade que tem um custo de vida muito barato. Eu pagava R$ 600 num aluguel sozinha, só pra mim. E aí, a empresa que eu trabalhava me transferiu pra São Paulo. E eu também tava já matutando pra me mudar pro Canadá. E aí eles me ofereceram isso, aumentaram o meu salário pra caramba e também iriam pagar o aluguel lá de São Paulo. Sim. E aí eu falei, vou ficar em São Paulo um ano, que era o período do contrato, e aí depois vou pro Canadá. E aí eu consegui guardar dinheiro em São Paulo. Olha Olha, só eu que falo. loucura. Que loucura. Eu falando isso aqui, Poliana vai querer me matar, porque ela não sabia que eu queria ir embora. Que se ela soubesse, ela não teria deixado. Então, mas eu já tava com um plano de ficar um ano no Maranhão juntando dinheiro pra poder ir embora pra Uhum. Austrália, né? Que meu sonho era pra Austrália. A gente fez coisas, vendi. Ah. Fiz até bazar pra ir embora do Brasil. Eu fiz bazar dos meus tênis, porque imagina, eu era cria do Carlos Miele, né? No final de tudo, eu era cria do Carlos Miele. Então ele era um espelho pra mim de muitas coisas. E a forma que ele se vestia, eu lembro que ele vestia calça jeans e New Balance e camisa. Então era a forma que eu me vestia também. Então a gente tinha muita camisa, muita New Balance. E eu vendi todos os meus New Balance, que eu tinha várias, tipo assim, edições limitadas, e que eu fiz tudo, vendi, comprei a passagem e Nossa. fui embora. Com a ajuda da minha mãe também. Mas aí eu fiquei lá em São Luís, sendo gerente dessa loja da Poliana, né? Da Poliana e da Dona Petrúcia. Foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas, profissionalmente também foi maravilhoso.
Imagina, eu me dediquei horrores àquele projeto da loja delas, assim, tanto é que a gente triplicou as vendas, assim, foi incrível. A gente reduziu o quadro de funcionários, porque quando eu cheguei lá tinha 22 vendedoras, quando eu fui embora tinha 5 vendedoras, a gente vendeu 5 vezes mais do que a gente vendia com 20. Então, assim, foi treinamento puxado dessas meninas lá no Maranhão, mas todas me amam, me ligam, falam comigo, eu converso com elas, eu amo todas as meninas. A vez que eu fui no Maranhão foi a época do Covid, não consegui visitá-los, mas, ai, foi... Eu amo o pessoal lá daquela loja. Tá, e aí como é que tu decidiu mudar de Dublin pra Austrália? Da Austrália pra Dublin, na verdade, foi... Isso, da Austrália pra Dublin. É coisa de pobre, né, nega? Não consegui pagar, mentira. Eu apliquei todos os documentos, contratei empresa e tudo, fiz todo o negócio e meu visto foi negado. E eu estava lá em São Puts. Paulo, meu visto foi negado para a Austrália, mas óbvio, né? Imagina, acabou a faculdade, 24 anos, vai embora para a Austrália, nunca mais vai voltar, né? Foi isso que eles pensaram, aí cancelar, aí não aprovaram meu E visto. tu Eles não não falam a tentou? razão. Tu não tentou pela segunda vez? Não, porque quando eu decidi ir embora do Brasil, eu decidi ir embora do Brasil. Eu vendi carro, eu vendi tudo, tipo assim, fechei tudo. Fechei minha mala lá no Brasil, lá no Maranhão e falei pra minha mãe, mãe, eu tô daqui, eu vou pro São Paulo, e de São Paulo eu já vou embora, não vai voltar pro Maranhão. Então, tipo assim, eu já fui pra ir embora. Quando eu Uhum. cheguei em São Paulo, depois de uma semana que meu visto tinha sido negado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí eu falei, falando com um amigo meu, grande amigo, e meu irmão, inclusive mora aqui até hoje, que era o meu gerente das áreas nos shoppings da Jardim, Mário. Ele falou, mano, o que você quer fazer na Austrália? Eu falei, eu preciso aprender inglês, né? Olha pra mim, não falo inglês, tem faculdade. Não... Eu falei, eu quero aprender inglês, né? Ele falou, vem pra cá, pra Irlanda. Que aqui na Irlanda a gente fala inglês, você consegue trabalhar 20 horas, ou seja, você vai conseguir se manter e você vai aprender inglês. Aí eu falei, a Irlanda? Onde é a Irlanda? Tipo assim, nem... Aí fui lá, eu falei, tá bom, eu vou dar uma pesquisada. Aí isso era, tipo assim, terça-feira. Eu cheguei na Irlanda no sábado. Nossa senhora! Aham. Cara, mas peraí, eu imagino que a esse ponto você já tinha fechado com empresa de intercâmbio na Já Austrália, tudo. tinha fechado tudo, passagem, tudo. O que que eu fui? Eu fui lá na empresa de intercâmbio e mudei tudo pra Irlanda. A mesma escola que eu Cara. tinha fechado lá na Austrália, que era ela, Aham. tinha sede aqui na Irlanda. Então, eles, na verdade, como aqui o curso de inglês era mais caro do que o curso na Austrália, tipo assim, só teve que acertar essa questão de valores. Mas foi, não tive que pagar nada a mais, só o voo, né? Que eu tive que pagar Sim. taxas. Mas o resto foi tudo de boa. Então, eu falei, ai, foda-se, eu vou. E eles falaram se era alguma coisa comum esse fato de, tipo, negarem visto, porque eu já ouvi algumas pessoas falando que, tipo, teve visto americano negado, visto canadense negado, e aí isso tenta por uma segunda vez dar certo, mas enfim, eles falaram se era comum, assim, foram compreensíveis? Médio, na verdade, né? Eles foram compreensíveis médios. Eles sabiam que existiria a possibilidade de negar, né? Por conta da Uhum. situação, mas não me alentaram nada, que eles dão dinheiro, né? Sim. Então, foi meio que médio, assim. Mas não vou culpá-los, não. Pelo contrário, o destino me trouxe para um lugar muito melhor, me apresentou experiências muito mais incríveis, que eu tenho certeza. Na Austrália eu poderia ter até, sei lá, quebrado a perna, morrido do tubarão, não sei. Eu gosto de surfar, né? Então, Ai, ser sou um picado pouco por uma aventureiro. aranha. Qualquer coisa pode ter acontecido, então pelo menos aqui eu tô safe. Eu adoro Dublin, eu não conheço a Austrália ainda, mas entrevistei uma visual merchandiser Da também Zara, eu vi, assisti. que mora Uhum. em Sydney, a Cynthia Corazza. Então, quem tiver interesse em visual merchandising, também vou colocar na descrição o episódio dela. E Dublin eu já conheço, meu irmão morou aí por uns 3 anos. Foi o primeiro país que eu conheci da Europa. Quer dizer, o primeiro país que eu conheci fora o Brasil e Paraguai, que era fácil lá no sul pra gente visitar. E eu sou apaixonada, assim, eu passei aí, sei lá, uns 20 dias e se eu for aí, eu acho que eu ainda consigo ir a pé do centro até a casa que meu irmão morava, porque a gente fez esse caminho várias vezes, então eu adoro Dublin, Ah, quero não, com visitar de certeza novo. consegue. E eu adoro Dublin, não posso nem falar nada, né? Aqui eu digo que tem um feitiço. Você entra e quase não sai, né? Como pra sair é um pouco difícil. Porque eu vim pra ficar 6 meses, olha pra mim, tô 7 anos. Seis Entendeu? Seis... meses! Não, eu comprei intercâmbio de 1 ano só, né? Que era Aham. 6 meses estudando e 6 meses de férias. Como eu só queria aprender inglês, meu plano era fazer 6 meses, voltar pro Brasil e tava tudo certo. Mas quem disse cair na magia aqui, na Ilha da Magia? Aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Quando vi, já tô passando esse tempo todo e a gente tá ficando mais, né? E agora vai ficar mais ainda.
Então, eu ia até te perguntar, qual que era teu pensamento, teu sentimento em relação à moda nessa época? Tu tava, tu achou que talvez teria uma possibilidade de trabalhar com moda aí, ou tu realmente queria um sabático pra ficar Não, só estudando inglês? eu vim para aprender inglês, mas eu precisava me sustentar. E eu sabia que uma experiência de moda internacional ia fazer diferença para mim. Então, Uhum. quando eu já vim já com o pulo do gato. Eu já vim para trabalhar na Zara. Então, eu já sabia que eu Hum, iria trabalhar na Zara, mesmo sem inglês, porque eu vim com o inglês para trás, né? O inglês, assim, era Hi, how are you? Então, eu tinha zero de inglês, mas eu sabia que ia dar certa oportunidade na Zara por conta da minha experiência na Zara. Porque eu não precisava falar com as pessoas, mas eu sabia o que tinha que fazer. Então, isso aí ia fazer toda a diferença. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei aqui, consegui um emprego na Zara. Eu cheguei em setembro. Em outubro, finalzinho de outubro, eu já estava trabalhando na Zara. E foi muito bom para mim, desafiador também, né? Por questão do idioma e questão de tudo. sim. Mas eu tive um suporte do Mário, né? Que é o meu amigo, que é meu amigo aqui na época, trabalhava na Zara também. Então ele me deu um suporte. Então foi tipo assim, foi ruim, mas não foi péssimo. E realmente é super padronizado como tu esperava, assim, tem muitas coisas que eram parecidas com o Brasil ou tem algumas diferenças? Não, tudo bem, muito parecido. A única coisa que é diferente é o cliente, né? Que aqui, pelo menos em Dublin, é povão, é bagaceira, roupa no chão, o pessoal pisa em cima. Lá, lá, lá. E no Brasil, a Zara é tratada como mais elitizada, assim, sabe? Um É, pouco mais elitizado, é um departamento mais elitizado. Aqui não. Aqui sim. é roupa no chão, literalmente. É, eu também tive esse choque, mas aqui depende um pouco do shopping que você vai. Do Mas bairro assim, que o você tá shopping também, mais né? famoso da cidade, que é no centro, nossa, uma loucura. Eu ia lá e não tinha nem vontade de ficar dentro porque era super bagunçado. Porque a quantidade de gente, né, que vai lá e também porque, como tu falou, eles veem as áreas de uma forma diferente com o que a gente vê no Brasil, né? Ah, não. Aqui é pra gente. Realmente, no Brasil é como se fosse uma roupa diferente. Aqui não, aqui é povão real. Então, essa aqui foi a maior diferença, assim. Foi o público. Que eu fiquei Uhum. meio chocado. Mas depois eu acostumei, já tava xingando as pessoas, falando, ai, me dá um banho no chão. Já tava bravo com todo mundo. E eu fiquei. E como eu sempre trabalhei com a maioria a minha única experiência com feminino foi na Burberry e na Primark, né? Que é a Tênis que chama aqui. Foram minhas únicas experiências com feminino. O resto da minha vida inteira, minha carreira inteira, até mesmo quando eu trabalhava na M-Office, eu era sempre mais focado pro masculino. Então eu sempre mais vesti o homem do que a mulher. E essas experiências, quando eu cheguei aqui na Zara, eu era Zara masculina, então eu já sabia de quais eu tinha, eu sabia até a coleção. Sim. Então foi muito mais fácil para mim, já sabia ler o produto, código de barra, saber onde estava, saber o que que era, para onde que ia. Então foi bem tranquilo em relação ao trabalho. O que mais desafiador foi realmente a questão do idioma. Mas a gente foi aprendendo, aprendendo, de repente. Tu lembra quanto tempo que demorou, assim, pra tu se sentir confortável com a língua? Olha, eu juro por Jesus Cristo na cruz, 6 meses. Mas foi dedicação. Eu vim com zero. E como o meu ciclo era de pessoas que falavam inglês lá no trabalho, e depois eu comecei a me relacionar com uma pessoa que falava inglês, então, e eu tinha aula, a minha rotina era bem corrida. De manhã eu ia para a escola, de manhã eu ia para Zara, que eu Uhum. entrava de manhã fazer o caminhão, né? Que como eu era visual merchandising, eu já sabia, a gerente já, ela, literalmente, depois de 2 semanas ela me abandonou. Ela falou, ela já sabe, então, tipo assim, ela não se preocupava comigo. Então ela fazia, eu vinha fazer o caminhão junto com outras pessoas, a gente fazia o caminhão. Então eu chegava bem cedo na loja, meio-dia eu ia pra escola de inglês, saía da escola às 4, tava uma voltinha pelo parque, ia conhecer um pouquinho da cidade, às 7 eu tinha aula em casa com o professor particular, com o Guilherme. Então eu Hum, tive aula particular durante o tempo, por isso que eu me esforcei, assim, bastante. Mas maravilha. óbvio que depois de 6 meses eu consegui, as pessoas falavam, eu, tipo assim, não tinha mais vergonha de ficar ouvindo elas falando ou de tentar falar errado. Eu, tipo assim, acho que 6 meses eu fiquei meio que perdi o primeiro medo. Aí depois foi só melhorando. E dentre essas todas as experiências que tu passou aí na Europa, que tu trabalhou na Europa, Zara, Burberry, você também trabalhou na House of Fraser, né, que é uma empresa britânica? Sim, uma empresa britânica. Eu trabalhei na House of Fraser Britânica. como visual merchandising do masculino da House of Fraser, que tem várias marcas dentro. O Saints, o Boys, o que mais? Tem muitas marcas, Ted Baker, Michael Kors. É uma multimarca de muitas marcas, assim, na verdade. E eu trabalhei no masculino e tem as próprias marcas da House, né? Da casa deles. Eu queria saber qual que é a experiência que mais te impactou aí da Europa, qual que foi mais desafiadora pra ti? Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, foi a Hugo Boss, né?
Outra empresa que eu batalhei, que eu cheguei de... Você lembra aquele meu sonho que eu te falei no início, que eu queria ser visual merchandising de uma empresa internacional? E eu fui Sim. International Visual Merchandising da Hugo Boss, que não é pouca coisa, não. É uma das maiores, meu Deus, antiguíssima fabricação de ternos, né? E uma das maiores empresas de moda masculina do mundo. Então eu realizei um sonho, porque não foi só de um país, eu era internacional. Eu cobria UK, Ireland, e Glasgow, e tipo assim, eram muitas cidades e muitas coisas boas. Então eu acho que essa experiência profissional da Hugo Boss com certeza foi a mais desafiadora pela questão do idioma, né? Porque quando eu morava aqui na Irlanda, eu lidava com um tipo de inglês, né? Que você fala só com o inglês do Irish, que é o irlandês. Então eu falava só com eles. Quando eu comecei a viajar, que você vai para a Escócia, que é outro tipo de inglês, aí você vai para Londres, que é outro tipo de inglês, você vai para o interior, que é Leeds, que é outro tipo de inglês, você já fica assim, meu Deus, o que ele tá falando? Então isso foi um desafiador para mim, e ser chefe desse povo também, né? Porque eu não dominava o idioma e eu era visual merchandising, eu tinha que chegar na loja e tinha uma equipe de visual merchandising me esperando, a gerência me esperando, e eu ter que lidar com essas pessoas de outra língua. Então Sim. foi desafiador. E assim, muitas marcas têm esse cargo de visual merchandiser internacional ou só algumas? Muitas têm, na verdade, a maioria. Todas as marcas eu acho que são internacionais, elas têm esse cargo de visual merchandising internacional. Então, para você que está em casa nos ouvindo agora nesse momento e quiser ser e queira ser um visual merchandising internacional, saiba que toda marca que é internacional tem esse cargo. E aí, como que funciona? Qual que é a diferença das tarefas de trabalho pro visual merchandising internacional para um regional? Depende, na verdade. Por exemplo, como eu era internacional, como a Europa é tudo muito mais perto, eu acho que é dividido por região. Como eu lá no Brasil é muito tudo maior, acho que o regional faz o trabalho do internacional, entendeu? A diferença são as línguas. Por exemplo, quando eu era regional, Norte-Nordeste no Brasil, da Zara, né, que daí eu cuidava de um número X de lojas do Norte-Nordeste, e tinha outra pessoa que cuidava de outro número X de lojas. Isso é praticamente o mesmo trabalho que eu falei aqui. Eu chegava na loja, conversava com a equipe de visual merchandising da loja, passava as orientações que eu precisava passar, recebia os números que eu precisava receber, e é justamente essa troca. E eu acho que lá e aqui na Europa, por ser tudo menor, um país pertinho do outro, a gente faz essa que é a função de regional, se fosse no Brasil, só que é internacional porque são outros países. Uhum, uhum. Mas a E, função é igual. e aí, me fala se eu estiver errada, mas eu que eu tô imaginando, assim, pela minha experiência, assim, fora da área, né, mas dentro da moda, o visual merchandising internacional também é responsável por criar o conceito de como que a loja vai ser e aí passar para os outros países e os outros países têm um pouco de autonomia para fazer algumas alterações conforme o país que eles Quase zero. trabalham. Sério? Quase zero. Aham. Quando a gente trabalhava na Hugo Boss, o que a gente fazia? Uma vez por mês a gente fazia a Pilot Store, que a gente ia lá para uma loja em Londres, que é uma das maiores da Hugo Boss, que é na Regent Street. A gente ia lá, se reunia todo o time de International Visual Merchandising e a gente fazia o VM da loja. A gente recebia as orientações da Alemanha, porque a Hugo Boss é uma empresa alemã. Então eles passavam pra gente qual o produto que eles queriam destacar naquela coleção, que era, como era mensal, as coleções eram diferentes lá, qual a carteira de cores que eles estavam postando, tudo baseado em números, realmente. O produto que eles tinham comprado mais barato, que eles queriam que tinha maior margem de lucro. Então toda essa informação era passada pra gente e a gente tinha o trabalho de criar em torno disso. Então a gente tinha autonomia estética, mas não autonomia, como que eu posso falar? De quais produtos De vão quais ser. produziria. Aham. A gente Entendi. não conseguia selecionar os produtos, a gente conseguia fazer a estética daqueles produtos selecionados. O que desafia mais ainda é o coitado do visual merchandising, né? Sim, Que sim. é difícil criar quando você tem liberdade. Imagina você criar com grades, assim. Ah, você só pode fazer o visual merchandising do blazer azul. Mas aí você, o dia que você acordou querendo fazer o visual merchandising do blazer vermelho, faz como? Se é o dia do azul, entendeu? Então era. Mas a gente conseguia. Então, o que a gente fazia? A gente fazia a Pilot Store, os produtos que a gente achava que dava certo com o quê, e tirava foto, mandava para todas as lojas, eles reproduziam. Esse é basicamente o day-to-day do meu trabalho. Íamos para Londres, fazíamos a Pilot Store, tirávamos fotos e distribuíamos para as lojas explicavam, e a minha função era ir lá fiscalizar o trabalho do visual merchandising naquela loja, se ele tinha efetuado da forma correta, se tinha os produtos certos.
E era cada bucha que você não imagina. Que você pedia pra fazer uma coisa, eles faziam outra, eles não entendiam. Eram coisas simples, assim. E foi isso. Mas foi muito bom, muito gratificante. Eu amei. Foi um dos meus trabalhos que eu recebi, que eu fiquei quase louco, né? Porque imagina, eu tava depois de 5 anos morando em Dublin, eu tive que mudar pro UK, pra Newcastle, que é uma cidade interior do UK. Eu tinha que ser Caramba, que based em legal. eu tinha que ser based em Newcastle porque era a cidade com o aeroporto de mais fácil acesso para os outros países que eu era responsável. Então eu tinha que Uhum. tudo era em custos. Eu tinha opções, na verdade. Eu tive a opção de morar em Newcastle ou em Manchester. Como eu sabia que Manchester era a cidade mais cara e eu queria economizar dinheiro, eu escolhi Newcastle. Mas foi incrível a temporada que eu passei em Newcastle, super feliz. Conheci pessoas incríveis. Um beijo pro Thiago, que me acolheu na casa dele, que outro brasileiro fantástico de Newcastle, que tem uma comunidade brasileira lá. Passei uma temporada lá morando com o Thiago, e lá era o lugar, o meu ponto estratégico, assim, para voar para os outros países. Questão Sim. de quantidade de voo, é tudo eles pensaram até meio que no meu psicológico, mas eu tava ficando meio que louco, porque todos os meus amigos moravam aqui, na Uhum. Irlanda. Eu não consegui fazer amigos com o pessoal do UK por dois motivos. Primeiro, porque tinha que ser profissional, então as lojas que eu ia viajar, eu não podia ser amigo das pessoas das lojas. Putz, porque Então, especialmente porque era gerente, né? somente, aham, mas não podia sair pra um rolê com o pessoal da loja e ficar loucão, no outro dia tá lá. Não ia rolar. Então, eu não tinha muitos amigos quando eu Mas viajava. Eu ficava em sério? hotel. Porque eu já ouvi, eu não sei, tem países que a cultura é diferente, né? Tem países que é aceitável o gerente sair e tomar uns drinks, ficar loucão. Tem países que não. No Brasil, É, né? Porque aqui no UK não é. Até depende, mas é aconselhável não. Principalmente em cargos assim, né? Que você tem que sim. impor um certo autoridade ou falar uma coisa que às vezes a pessoa não vai gostar de ouvir. Então eu não tinha Aham. muitos amigos. Ou era amigo dos gerentes, mas a maioria dos gerentes da Algo Boys, eles eram héteros, casados. Então eles tinham outra realidade de Outra rolê. vibes. É Uhum. outra vibe. Então, tipo assim, eu não tinha muitos amigos. Eu passei meio que 1 ano e meio da minha vida sem muitos amigos. Quando eu tava de folga, que era o fim de semana, eu voava lá de Newcastle pra Irlanda e ficava aqui o fim de semana, com os meus amigos aqui. Então, tipo assim, eu tava nessa condição. Aí teve um momento que eu falei, ai, Sim. não dá mais pra mim, chega. E sabe Daí que eu foi fico quando eu... pensando também toda a questão de vistos de trabalho, porque tem visto específico pra Dublin, eu imagino, visto específico pra UK. Sim, sim, Ah, mas deve depois que eu ser tava uma morando aqui loucura, um né? tempo, eu consegui, mas não, só pra eu deixar claro pra galera desse negócio de visto, quando você chega aqui, você chega com visto de estudante, né, que é o Stamp 2, depois de um tempo não depois de um tempo, você fica com visto de estudante o quanto você conseguir, que eu acho que são 3 renovações de inglês mais uma faculdade, e uma pós, aí acabou o seu visto de inglês, tem que ir embora. Ou você consegue o que todo mundo consegue, descendência do Brasil, né, que o Brasil é colonizado por é, vários países europeus, então a gente consegue se buscar por descendência. Foi o que eu fiz, acabei buscando pela descendência italiana e a gente conseguiu o passaporte, mas eu sofri igual todo mundo. Então, quando eu voava entre a União Europeia cuidando do visual merchandising, o meu contrato era do UK. Então, eles não checam isso de visto quando você Entendi. voa a trabalho, entendeu? Então, como eu morava no UK, eu morava em Newcastle, que é uma cidade no UK, e meu contrato era de lá, então não interessava muito o que eu estava fazendo naqueles outros países. Então, eles não contam com isso um Entendi. bom. Então você decidiu sair da Hugo Boss e voltar pra Dublin por conta desse ambiente que você já tinha criado com os amigos, sua família Por conta da minha irlandesa aí, né? família, aham, por conta da minha família irlandesa. Porque eu sabia que eu não ia voltar para o Brasil e eu estava muito carente, estava um momento difícil na minha vida. Então eu decidi abandonar aquele sonho que estava sendo muito gratificante para mim, profissionalmente. Eu durei muito tempo lá, foram 2 anos e meio, né? Meu Deus, eu queria ficar lá o máximo que eu conseguia, porque era o estilo de roupa que eu gostava, o que eu gostava de fazer. Então eu estava bem feliz ali. Mas eu decidi que eu ia sair de lá pela minha saúde mental, que para Sim. mim seria mais importante. Tanto é que quando eu saí do Gubás, eu sempre nessas ondas de vai até o fundo do poço e volta tudo de novo, né? Vai até o fundo do poço, volta de novo. Quando eu saí do Gubás, eu fui do fundo do poço, que daí, não do fundo do poço. Quando eu voltei aqui pra Irlanda, eu voltei sem emprego, sem casa, sem nada. Fiquei dormindo na casa dos meus amigos, Aziel, inclusive um beijo pra ele. Fiquei sem nada, né? Foi do nada. Eu falei, era meio de dezembro, tava assim, desesperado. Eu falei, não dá mais pra mim, não quero mais. Aí, pá, pedi as contas e todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, aí eu peguei, saí e vim sem cumprir aviso, sem nada. De tão Caramba. tão transtornado que eu tava.
Tá, me fala agora quando que surgiu o podcast, a ideia do podcast de vocês, que eu tô Tá vendo? curiosa. Outra coisa também pra falar, você tem que ir me cortando, Mário, porque eu falo igual uma louca, senão eu vou ficar falando aqui a noite toda, a noite toda. O Anísio, que é um grande amigo meu, que foi o que teve o idealizador do podcast, do Poco Podcast, no ano da pandemia, ele sentiu que estava sem fazer nada, ele decidiu fazer um projeto do qual ele se sentisse ocupado e do qual desse um propósito para a vida dele, né? Porque a pandemia, você viu, foi horrível para todo mundo, ele ficou dentro de casa, todo mundo teve lockdown, então ele se sentiu na necessidade de fazer um projeto e ele chamou o flatmate dele, né? Na época, para fazer, e tinha outra e tinha o Tássio também fazendo. Então eram o Tássio, o Rafael e o Anísio fazendo podcast. Mas aí, quando eles lançaram, eu comecei a ouvir, eu virei fã. Daí eu mandava mensagem, ficava lá gritando. Quando eu descobri por terceiros que o Rafael iria sair, eu falei, agora é o meu momento. Daí eu me convidei pro podcast. Eu fui lá e eu falei, Anísio, eu quero muito participar. Ele falou, claro, olha, por favor, não sei o quê. Aí ele super aceitou, abraçou a ideia e desde então a gente tá lá. Tô desde a segunda temporada, que a gente gravava com o celular na cama, assim, no quarto do Anísio, bem principiante. Depois a gente conseguiu o patrocínio de uma das maiores escolas de intercâmbio aqui na Irlanda. E agora, para essa próxima temporada que já vou aqui deixar de antemão para vocês, tá, galera que tá ouvindo a gente, tem um podcast que a gente aborda os assuntos, como posso falar, do universo GLBT, que plays mais, de uma forma diferente e humorada, vamos dizer assim, e com bastante informação. Então é um podcast que deixa você informado e engraçado. Então a gente tem esse podcast, uma POC Podcast, todas as redes sociais disponíveis em todas as plataformas digitais. A gente vai agora para a quarta temporada, que vai ao ar dia 17 de setembro. Estamos indo ao ar com a quarta temporada do POC Podcast, tá vendo? Os episódios que eu ouvi, vocês... É tipo um programa de rádio, daqueles que vocês leem perguntas das pessoas, né? Dos ouvintes. Esse é um quadro do nosso programa. A gente tem vários quadros. Tem vários quadros. Não, é um quadro que é um programa inteiro, que é o POC Me Ajuda. Que as pessoas mandam perguntas e ajudas, e são cada perguntas que eu não vou nem contar aqui. Porque é muito engraçado, gente. A gente tem várias perguntas, assim, picantes que os ouvintes mandam pra gente. A gente tenta dar conselhos pra ele de ajuda. E tem um quadro também que é o POC Te Veste, que daí eu dou dicas de moda, né? Óbvio, já vendendo no meu post. Nessa temporada, na terceira temporada, a gente não teve o Pocket Vest por conta de horários, que o gatinho aqui estava trabalhando igual, mas agora para essa quarta temporada a gente vai ter Pocket Vest, então o Pocket Vest volta. E é isso, gente. Gente, então sigam lá, @poc.podcast, né? Exatamente, a gente dá uma focinha lá para as Bill, que elas estão se esforçando. A gente está fazendo acontecer. E agora a gente mudou de patrocínio também, agora está com outra escola, com a ICOT. Então o projeto está muito maior do que a gente imaginava. Somos ouvidos em 33 países, 443 cidades, 66 mil pessoas dando um like aí na gente. A gente está muito feliz com esse projeto, viu? É um orgulho fazer parte. Agora vamos falar então da sua marca, do seu projeto novo que vai lançar aí logo, assim, em primeira mão aqui no Moda na Mochila. Primeira mão, gente, que só quem sabe disso são meus amigos mais íntimos, assim. Eu tô com esse projeto já engajado aí pro próximo ano. A gente quer lançar entre o primeiro semestre do ano que vem o Jellyfish Style, né? O Jellyfish Swimwear, que a gente quer vender swimwear de qualidade na Europa, fabricado no Brasil. Feminino ou masculino? Masculino, infelizmente só pros homens nesse momento. Porque, como eu já falei, né, minha experiência profissional toda é voltada para moda masculina, então não poderia deixar de lançar um produto para os rapazes. Eu sei que é o produto que menos vende, porque... não que menos vende, porque o homem compra muito menos que a mulher, né? Se quisesse ficar milionário, eu fazia biquíni, a gente tava todo mundo rico. Mas eu gosto de desafios. Vamos para as tangas e fazer acontecer nisso mesmo. E é um projeto muito, muito, muito feliz que eu estou acontecendo para o próximo ano. A gente está planejando coleções, já tem 4 coleções planejadas, o que já dá um ano de trabalho praticamente pronto. Agora a gente já vai começar para a parte de fabricação e cotação, que agora que inclusive eu tenho que ir para o Brasil, tentando me programar para ir para o Brasil antes de dezembro. Então o projeto está indo de pouco em vento, tá, gente? Vamos agora, depois que eu falei aqui no Modo na Mochila, com certeza vai melhorar mais ainda. Energias positivas vão vir.
E é isso. E vai ser vendido por virtualmente É, ou... óbvio que a gente quer ter matriz, né? Então vai ser. Se tudo der certo, teremos uma loja física, mas não é certeza. Então, mas com certeza a loja vai ser loja online, por enquanto, no início do projeto. E é todo um projeto, tá? Porque a gente tem uma. Na nossa loja física, a gente quer vender experiências para as pessoas. Então, quer que a pessoa chegue lá, tome um café, corte cabelo, tome uma cerveja, dê risada. Então, é toda uma experiência de. Por isso que o nome da loja é Jellyfish Style, porque é toda uma experiência que a gente vai vender. Por enquanto a gente vai ser só mercado online, mas não muito demorado a gente lança esse produto palpável, assim, que as pessoas consigam entrar na loja e ser feliz e realizar o sonho. Me ajudar a realizar o meu sonho, né? Realizando o sonho Adorei. delas. Adorei. Tô curiosa pra ver como é que vai ser o estilo da marca. Tô bem curiosa. Eu brinco assim, que é uma mistura. Se você imaginar o body mood assim na sua cabeça, assim, é uma mistura da Calvin Klein nos 90 com Abercrombie, com bananas, né? Muita referência em bananas, que é uma marca maravilhosa. Então, Havaianas, bem, bem uma coisa assim, bem Brasil, gente. Eu quero vender brasilidade. Eu quero que as pessoas sejam felizes por vestir coisas, designs brasileiros. Eu amo as marcas brasileiras. Tanto é que quando eu saí depois de 5 anos que eu saí da Zara para ir para Oakley, eu saí sem pensar, porque era Oakley. A marca que eu mais amava na minha vida, assim. Uma das Eu marcas já que eu tenho maior entrevistei. admiração. Eu já entrevistei uma pessoa que trabalhou na Osklen no início da carreira e hoje mora em Vancouver, aqui no Canadá, e trabalha na Lululemon. E vou também deixar na descrição o episódio do Daniel Oliveira. Ele era designer de estampas lá na Osklen. E aí eu perguntei pra ele, né, tem alguma marca que tu gostaria de trabalhar? Porque ele também trabalhou com várias marcas gigantes já, internacionais. E aí ele falou, eu gostaria de voltar pra Osklen algum dia. Tá Tanta vendo? É, admiração que ele tem. não, eu tenho muita admiração pelos projetos, pelo Oscar Maite Servassi, foi uma das minhas inspirações também para estudar moda, foi onde eu me baseei bastante. Eu gosto muito do estilo, eu gosto muito dessa coisa de vender brasilidade, de vender a Uhum. nossa alma de uma forma elegante, chique, sexy. Então eu amo, eu amo, eu amo. Se você me perguntar qual que é a sua marca predileta, eu vou, sem dúvida alguma, vou falar Oscar. Que Apesar legal. de não ter muito mais meu guarda-roupa Oscar, né? Porque não tem como, moro na Irlanda, chove todo dia. Ítalo, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria te ajudado mais ainda? Por que que eu falo assim? Porque eu sempre falo que eu sou feliz onde eu tô hoje e se eu tivesse mudado alguma coisa, iria afetar toda a minha vida e eu talvez não estivesse aqui conversando contigo hoje. Mas essa é uma dica pra ajudar quem quer seguir um caminho parecido, quer morar na Irlanda ou quer trabalhar com VM. O que que tu acha que iria te ajudado mais ainda? Eu acho que isso é como você falou, né? Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu não sou uma pessoa de muitos arrependimentos, não. Eu tenho bem poucos arrependimentos, quase nenhum, assim. Não consigo contar na mão, e de uma mão só. Em 3 dedos, talvez, ou menos, de arrependimentos. Porque eu sou uma pessoa que vive intensamente. O que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer e não vou olhar para trás. Tanto é que, se você olhar minha experiência profissional, eu mudo de emprego assim. Porque se eu sinto que tem que mudar, eu vou mudar. E eu só tenho uma vida, eu quero viver essa vida o mais intensamente possível. Mas uma coisa que eu teria mudado, que teria me ajudado 10 vezes na minha vida, assim, seria o inglês, gente. Então, se você tiver a oportunidade de estudar o inglês e de se aperfeiçoar nessa língua antes de se aventurar, não dizendo que você não possa se aventurar numa viagem internacional ou coisa parecida, mas se você tiver a oportunidade de estudar e ter conhecimento da língua, vai te ajudar milhões de vezes mais. Talvez eu teria tido uma carreira muito mais rápida do que eu tive, um crescimento muito mais rápido do que eu tive por conta da língua. Eu tive que me aperfeiçoar primeiro na língua antes de tentar me jogar na minha carreira. Vamos agora então para o nosso próximo quadro, que é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente uma dica de livro, de filme, de série que te marcou nos últimos tempos. Não precisa ser de moda, pode ser só que você gostou. Eu acho assim, eu vou deixar essa dica aqui pra, pra todo mundo que escuta o Moda na Mochila, pra todo mundo que vai escutar a gente, que é uma dica de vida, assim, que eu aprendi. Tem uma série no Netflix agora que é o Pose, né, que eu acho que você deve ter assistido, muitas pessoas já devem ter assistido, mas eu acho que é lição de vida pra muita gente, mostra
a forma com que nós fomos tratados, os homossexuais foram tratados nos anos 90 e 80, assim, de uma forma diferente. Então eu acho que é bem interessante as pessoas que não têm esse conhecimento assistir para quebrar alguns tabus e alguns preconceitos e algumas coisas. Então eu acho que não é de moda, mas tem muito fashion envolvido, porque você sabe, né? A gente entrega, as gays entregam sempre. Então eu acho uma dica interessante assistir o Pose e quebrar alguns tabus que a gente tem inconscientemente. Então, para você assistir se entregando e saber que aquilo ali são pessoas maravilhosas. Cara, muito legal. Eu não assisti ainda esse... É um documentário? Não, é uma série, na verdade. Se eu não me engano, são 3 temporadas, né? Então, é uma série já bem grandinha, mas é muito gostosa de assistir, é bem divertida e vale a pena. Muito legal. Agora fale sobre as suas 3 cidades preferidas. Uma para trabalhar, uma para visitar e outra para se aposentar. Esse é o quadro Pra onde que você levaria sua mochila. Pode ser que você quer um dia visitar, não precisa ser que você já visitou. Olha, eu não tenho nem dúvidas para falar. Uma das cidades prediletas para mim no mundo é Tel Aviv, em Israel. Eu já fui 3 vezes. Eu amo. É uma cidade incrível, energia incrível, pessoas incríveis, o fashion, assim, duvidoso. Mas é uma cidade que eu gosto bastante. Então, Tel Aviv eu indico, super indico para ir. Onde que eu iria me aposentar? A minha cidade predileta é Tel Aviv, então se eu me aposentaria, eu queria morar lá. Tá. Que eu acho que é a cidade safe. E qual que é a outra? Uma pra trabalhar e outra pra visitar. Trabalhar Dublin, né, gente? Quer ganhar dinheiro é aqui na Irlanda. Não tem casa, mas emprego tem. Então, para trabalhar aqui, sem dúvidas. E nós que somos brasileiros, a gente tem sangue no olho. Então, a comunidade bem grande. Inclusive, são 23 mil brasileiros. Da última vez que eu lembro de ter ouvido, eram 23 mil brasileiros. Então, é uma comunidade grande. E eu acho que para ganhar dinheiro, Dublin. Para visitar. Eu viajei bastante, hein? Mas eu sempre gosto de cidade com praia. Eu não posso falar do Brasil, né? Porque eu tô com toda cidade de casa que eu queria ir pra cá. São Luís, Maranhão, né, nega? Vai pra São Luís, gente. Se vocês não foram ainda, vão pra São Luís, Maranhão. Cidade linda. Eu amo minha cidade. Eu queria muito... Eu tô indo pro Brasil agora em setembro e eu queria muito ir pra São Luís, mas vai ser só 2 semanas. E aí fica aquela coisa, assim, da família querendo passar tempo com a gente, não vai dar. Mas na próxima vez que eu vou pro Brasil, eu quero ir pra lá. É um sonho meu, assim, conhecer São Luís. Ah, não. E vale muito a pena. Os Lençóis Maranhenses também, né? Gente, eu já conheci... Vocês me acompanham no meu Instagram de Jellyfish Style. Se vocês verem, eu já fui milhões de cidades. Assim, passaporte de 3º carimbado, já estamos indo pro 4º. E vida que segue. Mas os Lençóis Maranhenses é um dos lugares mais lindos do mundo. Ítalo, agora fala pra gente, então, de novo o teu contato, qual que é a melhor forma das pessoas entrarem em contato contigo, mandarem perguntas sobre vida na Irlanda, visual merchandising, sobre a tua marca. Se quiserem saber mais de mim, eu acho que o Jellyfish Style, que é o meu Instagram, né, @Jellyfish Style, é a forma que eu respondo todo mundo, a gente tenta responder todo mundo, então às vezes demora, mas uma hora chega em você. Então pode mandar perguntinha lá, uma dúvida, uma ajuda, como chegar na Irlanda, qual navio que eu pego, né? E eu faço toda... Você vem de jet ski, que nem o Onísio fala, que o Onísio, lá do podcast, vai falar, eu vim de jet ski pra Irlanda. Então, quiser pegar o mesmo jet ski do Onísio, eu sei onde que é o porto que sai. Só mandar mensagem que a gente dá um jeitinho, tá, gente? Maravilha. Ítalo, muito obrigada por ter tirado um tempo pra conversar comigo. Agora aí, já 1h da manhã, né? Loucura. 1h20 da manhã. Essa vida mas corrida. é isso aí, meu amor. A vida não para. Muito obrigada. Imagina, muito obrigado sucesso pelo pra convite. você. Pra você também, muito obrigado. Tô acompanhando o seu sucesso. Seu sucesso é o meu sucesso. Muito obrigado pelo convite, meu amor. Vamos voar juntos, milionários. Eu quero milhões. Gente, então se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão ali de seguir o podcast e também dá nota pra gente, dá 5 estrelas, vai lá. Sigam o Ítalo nas redes sociais dele, mandem perguntas pra ele, mandem perguntas pra mim. Ítalo, se as pessoas te mandarem mensagem, manda pra mim. A Thay falou que sempre ela recebe uma mensagem por semana, então eu fico muito feliz quando eu vejo as mensagens da galera. Pode deixar que eu vou deixar pra você também. Eu vou mandar na hora. E o Instagram do Moda na Mochila é @Moda na Mochila. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, assim como eu amei. Beijinhos e até a próxima!